Bom, DEVA 11, DEVA anti-recebíveis imobiliários, um FII High Yield. Dando continuidade aqui às nossas análises de FIIs High Yield, eu venho trazer aqui hoje mais um FII, que é um FII que está sendo bem comentado por ele ter pago aí altos dividendos, né? Tem alguns meses que ele paga até acima de 2% de dividendos. Então vamos estar aqui analisando esse FII, falando sobre alguns pontos que eu vi que você deve tomar cuidado com ele e outros pontos positivos também, enfim. E dar aqui minha opinião se vale a pena ou não investir nesse fio DEVA 11. Lembrando que nada que eu falar aqui é conselho de investimento ou recomendação de compra e venda, é apenas uma análise, uma opinião de fins educativos. Certo? Então vamos lá. DEVA 11, DEVA 11, DEVA anti-recebíveis imobiliários. A data de IPO dele é recente, 26 de 8 de 2020. Certo? É um FII que não fez nenhum ano ainda. Os FIIs, normalmente no começo, eles oscilam bastante, a gente vai ver bastante oscilação aqui. O mandato dele é títulos valores, ou seja, ele tem por obrigação investir pelo menos 2/3 do patrimônio líquido dele em papéis, em CRIs, e o segmento dele é recebíveis imobiliários. E ele tem uma representatividade hoje bem significativa, pelo pouco tempo que ele tem de mercado, ele já tem uma representação de 0,72%. E os usuários, pelo visto, gostam aí do DEVA 11, né? Dão nota 4 de 5, certo? Agora vamos ver aqui as cotações, como é que tem se comportado, né, as cotações ultimamente. Bom, a gente pode ver uma queda livre desde o início. Como a gente pode ver aqui, tem caído bastante a cotação dele, certo? Vamos ver aqui os dividendos. Ele tem poucos registros de dividendos, por ser recente ainda, mas a gente pode ver que lá no começo ele pagou aí 2,54%, depois caiu mais 2,37% e agora pagou 1,46%, 1,30% e no último mês 1,04%. Então ele tem reduzido aí a distribuição de dividendos. Eu vou estar mostrando o motivo, que é por que está acontecendo isso lá no relatório gerencial. Mas vamos ver aqui, né, nos últimos 12 meses ele distribuiu, não faz 12 meses ainda de operação, vamos pegar aqui nos últimos 6 meses, ele distribuiu 9,22%, que dá acima de 1% ao mês, consistentemente, certo? Agora vamos ver aqui o preço dele, se está num bom preço aí, um patamar bacana. Ele está com ágio aí, ele está com ágio de 6,97%, está um pouco caro. Isso já é um ponto negativo, porque ele é um FII de alto risco, certo? Ele é um FII de high yield, de um risco um pouco maior. E pelo fato dele estar com PVPA com ligeiro ágio, apesar de ser um ágio aí de... Ele está com PVPA de 1,07, para esse FII específico, por conta do risco, já fica um preço um pouco complicado de estar entrando. Pelo menos na minha visão, certo? Bom, agora nós já vimos o básico, vamos ver agora o relatório gerencial. Quais são as informações que ele traz aí no relatório gerencial. Bom, como a gente pode ver aqui, que ele traz a distribuição de dividendos dos últimos meses. Aqui em verde claro nós temos o que ele recebeu realmente de juros dos seus CRIs que ele investe. A gente pode ver que se manteve um pouco decrescente aqui, como a gente pode ver mês a mês, até esse último mês agora. E tem recebido um pouco menos de juros. E a gente pode ver que grande parte do dividendo é devido à correção monetária desses CRIs. Ou seja, é o que rendeu a mais devido aos juros, certo? E a gente pode ver que grande parte disso é correção monetária, tanto que a correção monetária diminuiu bastante, certo? Teve uma oscilação muito forte aqui de um mês, ao longo dos meses, e isso diminuiu bastante o dividendo que ele distribui, certo? Então, a boa parte do dividendo dele que ele distribuiu lá atrás, a gente não pode contar muito com isso, porque é correção monetária, não é o juro próprio do CRI. Né? Se você ver, o juro próprio ele variou pouco. Então a gente não tem aí uma segurança tão grande na distribuição de dividendo para o futuro. Isso aí já é um ponto negativo. Quando a gente vê aqui esse gráfico, ele mostra no que é que ele investe, 90% em CRIs, ele investe praticamente tudo em CRIs. Em relação à subordinação dos CRIs, a gente tem que a maioria, 48% é sênior, né? São CRIs mais seguros, são os primeiros a receber, se der
algum problema, enfim. E o 39% é série única, certo? Ou seja, são, pelo visto aqui, CRIs com uma segurança maior, apesar de altas taxas, certo? O setor, ele tem setores de multipropriedade, 30%, loteamentos 24%, corporativo 32%. Ele é diversificado entre esses dois ramos. Agora aqui é que está, indexadores IPCA e IGPM, certo? Ele tem a maioria dos seus CRIs como indexador do IPCA. Isso quer dizer que se a inflação está em alta, como é o caso lá, ele vai distribuir bons dividendos, como é o caso aqui desses meses onde a inflação esteve maior. Se a inflação dá uma parada, dá uma diminuída, ele vai distribuir bem menos, que foi o que aconteceu, certo? A gente tem também aqui o IGPM, apenas 22%, certo? O IGPM ele é um pouco mais arriscado porque ele oscila muito, só que a participação dele é maior no IPCA, como a gente pode ver. Ele tem uma participação maior no IPCA. Aí ele traz aqui o duration médio, o vencimento. Quanto menor o duration, maior a segurança dos CRIs, porque você tem aí prazos mais curtos e menor possibilidade de acontecer algum problema. Agora, se você tem um duration de 10 anos, daqui a 10 anos pode acontecer algum problema sério, tanto com a empresa como com as obras, com os empreendimentos, com a taxa de juros, enfim, o risco é maior. Então, pela questão, quando a gente olha assim o duration LTV, o duration está num nível bem interessante, nós não temos muito risco, e o LTV também está num nível bem interessante, certo? Isso quer dizer que as garantias que tem por trás desses CRIs é mais do dobro do valor dos CRIs. Pelo menos de início é isso que a gente vê. Agora o problema acontece quando a gente vem para a carteira mais detalhada de CRIs dele. Eu vi aqui muitas informações que ele não traz aqui, informações faltando. Quando a gente procura, por exemplo, obra executada, tem muitos aqui que não diz, vários deles, na verdade. Tá entendendo? Então aquela média que ele tirou lá atrás, pelo que eu entendi, é em cima dos dados dos CRIs que tem dados fornecidos. Quando a gente vê, grande parte dos CRIs não tem dados. A LTV, aqui você não tem o LTV desses CRIs que são importantes. Patrimônio líquido do fundo, 10% em um CRI só. Não tem LTV. É complicado, né? Esse outro aqui, ele é 8% do fundo. Então, só em dois CRIs ele já tem 18% do seu patrimônio. Tá entendendo? Não tem LTV. Esse outro CRI, 5,8%. Não tem LTV. Fica complicado. Tem muita informação faltando aqui nessa relação de CRIs. A gente não consegue vislumbrar muito. Então, essa média que ele trouxe acima, que agora, pronto, aqui acima, ela é em cima dos CRIs que ele tem. Bem obscura, viu essa carteira? Pelo que eu pude ver aqui. Aí aqui ele traz um por um CRIs, enfim, nós temos inadimplência no CRIs, tem inadimplência baixa, mas aqui nós temos uma inadimplência alta, 14,2%, enfim. Temos alguns CRIs aí com inadimplência mais alta. Bom, então assim, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu basicamente acho que não vale a pena o DEVA 11 por conta dessa falta de informações aí um pouco obscura. Eu também vi que os CRIs deles são um pouco concentrados. Se você for puxar aqui a relação dos CRIs, ele tem uma concentração nos CRIs aqui bem alta, né? Só esses dois já dá 18,8%, mais 5%. Então, assim, esses primeiros CRIs eles têm uma concentração muito grande nesses CRIs, os primeiros. E o restante são pequenas partes só, desprezíveis. Então ele é bem concentrado, está faltando muita informação aqui nessa planilha, que não é repassada pela gestora. Então por conta disso, ele também está com preço esticado um pouco, está com um pequeno ágio. Então por conta de todos esses fatores, eu acho que não vale a pena, até porque a gente tem outros FIIs que são high yield no mercado, que pagam bons dividendos e que tem um relatório gerencial mais transparente, trazem mais informações e são mais simples de entender. O DEVA aqui ele tem muita coisa aqui um pouco obscura que não dá para entender muito bem. E justamente o relatório gerencial ele tem que ser escrito para
o investidor, pessoa física, que de repente precisa de uma informação mais clara, mais transparente. Enfim, aqui, pelo visto, não, e a gente tem FIIs melhores aí. Essa era a minha opinião, lembrando que é só uma opinião, não é recomendação de compra e venda, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa abaixo nos comentários. Não esquece também de baixar o nosso e-book gratuito Manual dos Fundos Imobiliários, que está na descrição do vídeo, para você aprender mais sobre FIIs, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.